Esse episódio é patrocinado pela Demicon Santos e conta com o apoio de Natus Barbershop, C6 Fitness Academia, Amália Marqueto Doceria e o Café Moca. Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Rebelião Empreendedora e eu tô aqui com o Diogo, que é um cara que eu já conheço há vários anos e teve uma trajetória aí. Hoje ele está trabalhando com inteligência artificial, que é um assunto que está muito em alta e que eu acho que está mudando e ainda vai mudar muito o mercado. Então a gente vai conversar hoje sobre isso, mas eu gostaria de começar aqui abrindo para o Diogo poder se apresentar, falar um pouquinho quem ele é, como que ele chegou até essa área da inteligência artificial. Legal. Fala Gui, prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite de novo, Legal. tá, cara? Estou muito feliz, muito contente com esse convite. Bom, a gente tem um certo percurso junto no empreendedorismo. Aí a gente começou lá o movimento empreendedor juntos, né? E daí para frente, na verdade, um pouco antes disso, lá desde 2012 eu comecei a empreender. E eu comecei assim por vontade mesmo. Quero empreender. Larguei as coisas, não aconselho ninguém a fazer isso, mas eu larguei tudo e comecei a empreender sem muito conhecimento, na verdade, sem muita estratégia, sem estruturar muita coisa. Caí de cabeça e fui pra cima. E passei por uns bons bocados aí e aprendi bastante coisa. Quem empreende e não passou, né? É verdade, até hoje não tem jeito, né? E, bom, sem entrar em muitos detalhes de política e país, mas a gente sabe que aqui é mais difícil ainda. Com certeza. Bom, mas já passei por diversos segmentos, já passei pela construção civil, maquiagem, varejo, já tive loja de cosmético. Cara, eu entendi que o empreendedorismo você precisa entender a cabeça das pessoas. Fui estudar um pouco disso, fiz formação de coaching, eu estudei hipnose. Cara, eu já fui para vários lugares, inclusive nós escrevemos livros juntos, né? Verdade. Participamos da mentoria do Joel e, cara, foi um caminho assim muito louco, de altos e baixos, como todo empreendedor. Mas eu sempre tive um pouco da veia da tecnologia, eu sempre curti muito a tecnologia. Como usuário mesmo, né? Early adopter, gosto de computador, um pouquinho de videogame eu gosto também, mas eu sempre gostei dessa parte de tecnologia. Sempre montei meus computadores, então os computadores que eu tenho eu mesmo gosto de montar, comprar as peças separadas. Já tive um negócio relacionado à tecnologia também, um abraço, Fábio. A Zup, né? A Zup, Quando eu te conheci, exatamente. acho que você estava com a Zup. Exatamente. Legal. E aí, eu caí nessa inteligência artificial antes um pouquinho de hypar assim para todo mundo, de abrir para todo mundo. E eu comecei a estudar, era na época que eu não lembro qual empresa exatamente lançou, mas eu acho que tinha a ver com a Nvidia, tinha a ver com as placas de vídeo da Nvidia, que você fazia um desenho, tipo à mão, um esboço, e ela deixava aquilo realista. E aquilo me deixou maluco. Falei, cara, como assim? Você faz qualquer coisa, o negócio interpreta e faz uma imagem realista. E eu comecei a estudar aquilo e comecei a me aprofundar. E hoje, bom, diante disso eu comecei a criar conteúdo no YouTube. Eu fui um dos primeiros canais do Brasil a trazer a inteligência artificial de uma maneira simplificada. Porque a inteligência artificial não existe de hoje, né? São estudos de muitos anos mesmo, década de 60, se bobear, mas que começou a entrar para o pessoal a uso massivo. A gente sabe que começou ali com o ChatGPT, Midjourney, nessa época. E eu fui um dos primeiros a trazer isso de uma maneira simplificada, para uso geral. Então eu lançava uma ferramenta, eu testava a ferramenta e gravava um vídeo, fui fazendo assim, e o canal foi dando certo. Tive um tempo de pausa no canal por outros projetos, mas voltei. Hoje está meio parado, mas pela correria também de outros negócios que a gente está tocando. Então hoje me aprofundei um pouco mais em inteligência artificial. Hoje a gente tem uma empresa chamada Bros AI, Bros e Irmãos. Bros AI, que é focada em automação de negócio para a empresa, mas não só automação, como treinamento para funcionários. A gente fazer o aculturamento da empresa. Legal. Na utilização da inteligência artificial. E eu acho que isso é um assunto muito interessante de se tratar, porque todo mundo trata a inteligência artificial como um hype e acha que o fato da inteligência artificial estar aí, meu negócio já está resolvido, agora não preciso fazer mais nada, e não é bem assim, né, cara? Com certeza. Cara, eu tenho falado, lá em 2016, eu tinha feito uma palestra que ela chamava Por que você tem que estar online? Cara, não tinha, o Instagram estava começando ainda, a gente estava mais no Face, era a época que o Facebook estava em alta, e naquela palestra eu falava que quem não estivesse online ia morrer. Basicamente é isso. Eu acho que a gente está num momento muito parecido agora, quase 10 anos depois, que quem não utiliza inteligência artificial vai morrer.
porque vai perder competitividade, vai perder produtividade e seu concorrente ele vai utilizar, né? Como é que você enxerga isso? Como é que você acredita que a inteligência artificial vai impactar ali em pequenos negócios? Vai impactar muito. Hoje eu mesmo, se não fosse a inteligência artificial, eu não conseguiria ter a produtividade que eu tenho hoje, a não ser que eu contratasse mais pessoas. E aí entra um ponto importante aí que muita gente tem medo de perder o emprego. Primeiro ponto antes de... Né? Era uma coisa que eu ia perguntar. E que o pessoal também provavelmente quem está acompanhando conteúdos de inteligência artificial provavelmente também tem esse receio. Né? Eu não vou falar que vai perder emprego para a inteligência artificial, pelo menos não agora, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta, assim como a empresa, você vai perder emprego para quem usa a inteligência artificial, para quem domina. Pode ser que não para a inteligência em si nesse primeiro momento, eu não sei, né? Tanta coisa acontece aí tão rápido que a gente não sabe como é que vai ser. Mas se você não souber o básico, utilizar, você vai perder para uma pessoa que sabe utilizar. Esse é um fato. Agora, dentro das empresas, tem alguns cuidados a serem tomados também, mas sem dúvida alguma a produtividade aumenta e muito. Mas eu percebo o seguinte, tem muito o hype disso, né? Muita gente falando na internet, muito guru vai nascendo, né, no meio disso. E é importante a gente ter a consciência de que se a empresa não tem, por exemplo, os seus processos muito bem definidos, ela não tem o que automatizar ou não tem o que utilizar a inteligência artificial. Ela vai utilizar da maneira que falam para ela utilizar. E muitas vezes isso não é o ideal, né? Eu vejo muito microempreendedor querendo pagar R$3.000 por mês num agente de atendimento no WhatsApp. E aí eu pergunto para ele, mas quantos leads chegam no seu WhatsApp que você não dá conta de atender? Exato. Por que você não pega esses 3.000 e investe em tráfego pago? E aí quando você tiver lead o suficiente para precisar de uma automação, você contrata, entendeu? Perfeito. Então, é nisso que o nosso negócio também ajuda, a empresa identificar onde realmente ela precisa usar a inteligência artificial. Mas que ela aumenta a produtividade é inegável, não dá para fugir disso hoje. Né? E a gente está só raspando ainda a pontinha do... ainda tem muita coisa. Muito. E outra, né? Vamos falar a verdade. Inteligência artificial não é uma coisa nova. Não. A gente está aqui num espaço extremamente tecnológico, um espaço aqui que tem pra galera jogar e tudo. E, cara, os videogames já têm inteligência artificial há anos. O que a gente teve agora, na verdade, foi chegar uma tecnologia acessível a todos, né? Mas você acha que, mesmo a tecnologia que a gente tem hoje, você acha que as pessoas elas estão utilizando o potencial que elas podem entregar? Claro, elas ainda vão evoluir muito, mas do que elas podem entregar hoje, você acha que as pessoas, principalmente, vamos falar aqui com o pequeno empreendedor, você acha que eles estão utilizando ali quantos % do potencial que eles poderiam estar utilizando? Cara, pouco. Tem muita gente usando a inteligência artificial ainda como Google. Como se usava o Google antigamente, né? Eu vou fazer uma pesquisa, entra no ChatGPT e faz essa pesquisa. A inteligência artificial ela é muito, muito boa em executar tarefas. Então a gente tem dois extremos. Tem gente utilizando a inteligência artificial como o Google, pedindo uma receita ou fazendo uma pesquisa de alguma coisa. É possível? É possível. Mas não é o potencial da ferramenta. E tem gente achando que a inteligência artificial vai resolver a empresa inteira como um todo. Mas a inteligência artificial é bom em resolver tarefas pequenas. Então, se eu fosse dar uma dica agora para o microempreendedor, identifique aquela demanda que é repetitiva no seu dia a dia e tente terceirizar isso para a inteligência artificial. Dá uma ideia de uma tarefa dessa. Bom, existem algumas pesquisas, inclusive, que dá para fazer. Eu falei da pesquisa do Google, mas você automatizar, por exemplo, a pesquisa de tendências no seu mercado com inteligência artificial, você ganha muito tempo. Legal. Enquanto você está focando no que você tem que fazer ali no seu dia a dia, eu tenho isso. Toda segunda-feira, o ChatGPT me manda uma pesquisa que ele fez sobre as últimas tendências de um determinado segmento que eu coloquei para ele fazer. De forma automática. De forma automática. Legal. Então, toda segunda-feira chega uma notificação no meu celular e eu vejo lá e consigo criar conteúdo com isso, ou consigo me atualizar em cima disso. Então, isso é um exemplo, né? Legal. Que a gente pode fazer. Legal. E você falou da galera pesquisar no Google, mas eu acho que mais do que Google, né? Tem pesquisas, o pessoal fala que fazendo perguntas filosóficas, utilizando o ChatGPT para ser um psicólogo.
sei lá, às vezes como um mentor de negócio, eu confesso que eu usei bastante, até eu perceber um detalhe que depois eu vi um conteúdo teu e falei assim, é isso aí mesmo. Que eu percebi que tudo que eu propunha lá, ele me incentivava. Mas eu tô perguntando pra ele e ele não tá me criticando. Tudo que eu falo ele achar bom. Exatamente. Né? Então isso é muito perigoso. Muito perigoso. Esse é um dos maiores problemas da inteligência artificial. E eu publiquei, na verdade foi no grupo fechado que eu tenho, eu coloquei esses dias, sobre o treinamento. E ela tem um viés cultural muito grande também, que a gente às vezes não leva em consideração. Foi feita uma pesquisa e identificou, eu vou resumir bastante, mas a região dos Estados Unidos, próximo ao Canadá, ela tem esse viés cultural. Então, se a gente for levar isso em consideração, o Brasil é totalmente diferente de lá, falando de negócios. Então, se você não der um contexto muito bom para ela, ela vai usar esse viés cultural de ir lá. Então, muita gente não leva isso em consideração também, né? Mas sim, o viés de confirmação e positividade está tudo muito bom. É muito perigoso, é muito perigoso. Isso vem melhorado com os modelos que eles vêm treinando, aperfeiçoando. O GPT-5, falando de ChatGPT, melhorou bastante em relação a isso, mas é sempre muito... Eu sou exagerado nisso. Eu falo, pode jogar contra, eu aguento, não tem problema, pode falar. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela foi criada para se parecer o máximo possível com o humano, né? E para você se sentir numa conversa agradável, não um humano chato, mas um humano legal. Então, se você tá ali batendo papo e ela começa a te criticar toda hora, aquilo não ia ser legal em termos de produto. Sim. Né? O usuário ia sair. A rede social não quer que você fique preso na rede social. O ChatGPT também quer que você fique usando o ChatGPT. Se você vai lá e ele fica te criticando, você fala, eu nunca tinha pensado vou no por esse Gemini, lado, eu cara. vou não sei aonde. Então eles querem que você fique ali e aí ele vai sempre deixando uma conversa agradável, desde que você peça para ele. Não, cara, critica a minha ideia. Aí ele vai eu passei a fazer isso, assim, eu confesso algumas decisões, assim, eu comecei a utilizar, eu criei lá um assistente que era para ser um mentor de negócios, tal, fiz o prompt e confesso que muitas coisas algumas decisões eu tomei dali. E algumas decisões foram legais, assim, que me ajudaram. Só que aí eu comecei a entender que, tipo assim, qualquer coisa que eu colocasse, qualquer ideia, ele sempre achava o máximo. Eu falei, cara, mas não é possível. Tudo que eu faço, eu não sou tão genial assim. Poxa, toda ideia que eu tenho é maravilhosa, né? né? Tem alguma coisa que tá errada aqui. E aí eu comecei a utilizar justamente assim. Eu trazia uma ideia, eu trazia um novo contexto, e eu falava assim, ó, encontra aqui os gargalos, alguma coisa que eu não estou enxergando que pode, pontos de melhoria e o que poderia dar errado em cima dessa ideia. E assim, eu quero que você traga, e aí eu falava, eu quero que você traga o pior cenário possível. E aí ele me trazia. E aí aí sim eu comecei a entender que eu falo, aqui eu consigo tirar coisas melhores, né? Eu criei um GPT chamado Roundtable. Roundtable é um conceito do... Como é que é o nome dele? Do livro... Cara, Napoleão Hill. Tá. E é como se você sentasse numa mesa com pessoas criticando a sua ideia. Cara, eu fiz um roundtable muito legal. Então, eu posso até compartilhar com a galera, se você deixar o link embaixo aqui, eu vou compartilhar esse GPT. Elon Musk, Sam Altman, Joel Moraes... Joel J, né? Joel J, verdade, ninguém conhece como Joel J. E o próprio Napoleão Hill. E aí eu coloco os 4, então eu jogo a ideia lá, você tem que ver. Porque além de criticar a ideia, a inteligência artificial vai interpretando cada um como cada um, e cada um critica a ideia do outro, do ponto de vista do outro. Então você tem várias críticas num lugar só. Cara, é muito legal. E aí, no fim das contas, você tem que ter ali um discernimento de pegar as informações e os insights e poder usar. Isso, sem dúvida. Perfeito. Também não adianta você entregar tudo na mão da IA e falar, não, tá tudo certo. Você tem que conferir resposta, conferir texto. Eu já vi com erro de português, não sei se já pegou isso, mas às vezes dá uns bugs de erro de português. Então, cara, confere, porque... Erro de português eu não peguei, mas o que eu já peguei foi de você pedir uma coisa e ela dá uma resposta incompleta. Porque eu não sei se era uma resposta muito longa. Pode ser. E aí ela começa a resumir a resposta. É a janela de contexto que acaba.
Não é nem isso. Eu tinha pedido para ela revisar um contrato. Ah, ela deixa 3 pontinhos e e aí assim, entrega tudo, pô, às vezes. reescreva tal. Daí ela encontrou alguns pontos que eu poderia ajustar no contrato. E aí eu falei, beleza, então escreva tudo. Aí ela começou a tirar coisas que já estavam. Ela respondeu ajustando o que precisava colocar. Mas ela tirou umas coisas. Mas ela tirou um monte de coisa. Eu falei, pô. Isso é horrível. Aí Aí se você não confere, se eu não acabou. confiro. E assim, o que eu percebo. E aí eu vou trazer, claro, para minha realidade, né? Cara, meu mercado, falando como agência, tem muito social media que está utilizando redes ChatGPT e você começa a ver, porque tem algumas palavras que se entregam, uma forma de escrever e tudo mais, né? Então, assim, fica muito na cara. Assim, muito na cara. E depois, conforme você vai usando, você percebe. Vai pegando a manha. E assim, você tinha comentado eu acho que assim, talvez a inteligência artificial talvez não, com certeza já está tirando um monte de emprego, mas quem sabe utilizar, eu acho que nesse primeiro momento está conseguindo extrair e surfar uma onda que talvez ela pare em algum momento, porque assim, com certeza. Você falou sobre questões de tarefas repetitivas, né? Cara, hoje quando você vai fazer um tráfego, fazer um anúncio na internet, o próprio Facebook, a Meta, né, já está criando uma série de ferramentas de inteligência artificial ali dentro para que ele nem precise de um profissional que faça aquilo. Com certeza. Então, mesmo os profissionais que se colocavam como gestores de tráfego, eles já nem estão falando mais disso. Então, mas o gestor de tráfego não morreu. Não morreu, mas porque o empresário sozinho, função. mesmo assim, então ele vai ter uma outra função. Ele vai ter uma outra Por função. isso que se ele souber usar a inteligência artificial, ele não perde agora, né? Mas o mesmo empresário sozinho, ele vai entrar lá, ele vai falar qual é o produto e a própria Meta já vai fazer tudo. Depende do empresário, né? Claro. Que a gente sabe que tem. Mas tem assim, mas eu entendo a complexidade de você subir uma campanha, ela diminui. Por quê? Primeiro porque a Meta ela quer que mais pessoas anunciem e anunciem mais. A partir do momento que você não tem um prestador de serviço, você vai colocar todo o dinheiro lá. Então ela quer matar o profissional. Só que é aquele negócio, ok. Não adianta você fazer um anúncio se você não tem o quê? Uma estratégia por trás. Exatamente. Então, por isso que eu falei do gestor aí. Que vai ele vai ter outra função. Legal. Eu acho que vai vir uma outra onda aí. Que eu estava conversando com meu parceiro de negócio ontem, inclusive. A gente saiu de uma reunião e a gente começa a refletir sobre as coisas, né? Eu acho que vai vir uma outra onda. Porque o que acontece? Tem muita molecada, principalmente na área de desenvolvimento, que nunca tinha desenvolvido nada e começou a conseguir fazer um site. Cara, isso aí não tem condições de alguém querer vender, fazer um site. A não ser que você pegue uma empresa que você vai atender com marketing e fala, eu te entrego um site junto e tal, mas, cara, é muito difícil. Casos específicos, tudo bem. Mas se fazer uma landing page básica, um site estático, cara, a inteligência artificial faz em 10 segundos. Tá. É um absurdo. Mas então, aí nós estamos falando de automação. A gente fala de N8N, Make, Zapier e etc. Tem uma molecada que entrou nesse meio agora. Explica o que é N8N, Make, Zapier, porque provavelmente quem está escutando a gente não vai saber o que é. O que faz essas ferramentas? Boa. Essas ferramentas são chamadas de ferramentas no code, ou seja, sem código. Então é como se você criasse alguma coisa que ao invés de você digitar o código, ele já tem algumas estruturas prontas que você vai unindo essas estruturas e cria um fluxo integrando de trabalho. Ferramentas diferentes. Isso. Aí nisso você consegue criar automações, puxar, por exemplo, envio de e-mail, puxar arquivo do Google Drive e etc. Fazer algumas coisas ali, a gente daria para fazer um podcast só disso. Com certeza. Mas então esses fluxos do N8N principalmente, porque o N8N é uma ferramenta gratuita. Então se o cara contrata uma VPS, uma máquina virtual, um computador em nuvem, e ele instala o N8N lá, ele não tem custo nenhum além da VPS, que é diferente do Make. O Make e o Zapier, às vezes você paga por requisição, por vezes que você usa, etc. Então tem uma facilidade muito grande nisso. E aí o que acontece? Muito guru de internet vendendo fluxo pronto de N8N. E fala, olha, você paga R$19,90 nesse fluxo e você tem a chance de vender isso por 3 mil por mês, R$1.000, 10 mil de implantação. Cara, por que ele não está vendendo, né? Exato. E ele está vendendo o fluxo por R$19. Bom, o que acontece? Tem uma molecada que compra com muita sede.
não acho 100% errado, é uma visão diferente de negócio que eu não tenho, mas e sai vendendo, e realmente sai vendendo por 5 mil, 2 mil e cobra uma mensalidade. Só que a onda que eu ia chegar, eu acho que vai chegar uma onda daqui a pouco dessa galera que contratou esses caras de reclamação. E até falando que, pô, a inteligência artificial não presta. O cara falou que atendia meus clientes, pô, tá atendendo mal meu cliente, tá errando informação, e vai entrar numa onda dessa que eu acho que... Cara, que é a onda que aconteceu com o gestor de tráfego. Exatamente, por isso que eu lembrei. Exatamente isso. É o mesmo ciclo. É porque você começa a ter um mercado que abre oportunidades, aí você começa a ter muita gente entrando no mercado, só que eu acho que o conceito vai ser o mesmo. Tem muito gestor de tráfego que aprendeu a apertar os botões lá, só que ele não tem base de marketing. Então você começa a qualificar o mercado. Então assim, não adianta, tu pode fazer uma campanha, que nem eu escuto muito, eu fiz, mas a pessoa não soube fazer a campanha. Provavelmente o que faltou foi a estratégia, tá divulgando o produto errado, ela não montou uma esteira, a precificação tá errada. Então assim, o buraco é mais embaixo. Eu acho que quando você pega um template pronto, aquele template pronto provavelmente não vai atender todo mundo daquele mesmo jeito, né? Da mesma maneira que muita gente que comprou um template pronto se dedicou a estudar o por trás daquilo, entender e vai dar certo. Tô falando que todo mundo tá errado também. Uma oportunidade de mercado. Só que o cara tem que se dedicar como realmente um negócio. Tem gente que fica surfando todas as ondas, né? Tem gente que entra no mercado digital, surfa aquela onda, qual que é a próxima? Aí, e não tá nem aí. Se a empresa continuou ou não, se largou o cliente, se não largou. Tem gente que não tá nem aí, é uma opção, eu não acho certo. Não é isso que a gente busca, mas tá aí, o mercado tá aí. Cada um faz o que acha melhor. Né? Exato. E deixa eu te perguntar, assim, quando você entrou na inteligência artificial, né? Começou a estudar isso. Você começou a aplicar para um negócio que você já tinha ou você começou a utilizar tipo como um novo mercado ali que você foi explorar? Ou você fez um pouco dos dois? Então, como eu comecei na criação de conteúdo na inteligência artificial, eu comecei a usar mais para mim. Legal. Né? Então, me ajudar a fazer pesquisas, aí entrando na parte de imagem, me ajudando a criar thumbnail, me ajudando a criar descrição, título para vídeo, um monte de coisa. Até roteiros e tudo, cara, me ajudou muito. Depois eu comecei a usar a inteligência artificial para me ajudar a criar produtos vinculados ao meu canal. Então, eu criei um e-book com a ajuda da inteligência artificial, ensinando a usar a inteligência artificial. Legal. Então, quem melhor me ensinar a utilizar a inteligência artificial do que ela própria? Mas, é claro, não foi aquela coisa, escreve aí. Não, eu só usei a meu favor, vendi e-book e tal. E aí eu fui entendendo o mercado, portas foram se abrindo nesse meio, como das automações, que a automação já existe há muitos anos também. É que veio no hype da inteligência artificial ali no meio, né? Mas, pô, tem gente que é especialista nisso há muitos anos, dentro de empresas e tudo. Eu conhecia, mas não dominava, né? E aí isso também me abriu uma nova porta. A inteligência artificial me trouxe no meu horizonte, que, pô, eu vou te falar, às vezes eu tô fazendo um fluxo, desenhando alguma coisa, criando alguma coisa, é como se eu estivesse jogando um videogame, cara. Porque eu entro no estado de flow, eu gosto tanto daquilo que eu começo a fazer e tal, e vou testando e vou fazendo. Legal. Vou ver, passou 3 horas que eu tô lá em frente do computador e nem percebi. Cara, me fala 3 ferramentas que qualquer empreendedor assim consegue usar, mas que vão fazer diferença para ele, e o que cada uma dessas ferramentas pode fazer. Maravilha. Bom, ChatGPT. Cara, eu uso 95% do tempo ChatGPT. Mas vamos lá. Dentro do ChatGPT, eu posso dar algumas dicas. Legal. Também, tá? Bom, eu aconselho, se você é empresário, empreendedor, micro, pequeno, o que quer que seja, pega o plano pago, cara. Separa R$100 por mês, que agora converteu para real, né? Antes era $20, dava 120, mas que agora eles passaram para real, acho que tá R$100. Acho que vai ser 90, nem sei. 99, a próxima cobrança assim, eu vou descobrir lá. Isso, então. R$100 por mês, cara. Pô, cara, não chega nem uma fração de contratar um assistente, cara, tipo uma pessoa, né? O cara paga R$100, vale a pena. E aí ali dentro, algumas dicas. Explora, não sei se você já fez isso, configurações, personalização. Explora toda a parte de personalização do ChatGPT. Explica quem você é, o que é a sua empresa, porque já garanto que as respostas já vai fugir daquele viés cultural, pelo menos um pouco, mas você já vai dar um contexto muito melhor para o ChatGPT,
que vai ajudar a ter umas respostas melhores para você. Bom, esse é um ponto. Explora, não sei se você faz isso também, explora a biblioteca de GPTs. Cara, tem coisas que valem ouro ali dentro. Tá. Muita coisa boa. Tem gente que nem sabe o que é o GPT. Ah, o GPT não. Eu falei, não, tem o GPT personalizado lá dentro, tem a biblioteca, explora. Porque tem muita coisa que eu uso ali, inclusive do N2N. Tem cara que teve a paciência de pegar toda a documentação do N2N, treinar um GPT, e aí você usa lá e Você vai consegue fazer resolver os problemas. Às vezes Legal. você encara em algum lugar, pergunta lá, ele vai ser muito mais específico. E eu já fiz esse teste. Perguntei pro ChatGPT normal e pro GPT do cara. São respostas diferentes, né? E outra que eu uso muito é a do Meta API. Tá. Então, para quem trabalha com automação e quer fazer integração com Meta, cara, tem o GPT Meta API lá que vale muito a pena também. Legal. Bom, esse é o ChatGPT padrão. Padrão. Temos imagens. Cara, o Gemini hoje é imbatível também em imagem. Legal. Imbatível, que ele ficou famoso como o modelo Nano Banana, né? Que o Google acho que colocou isso para camuflar que era deles e testar no mercado o modelo e ver qual que era, acho que sem o viés de ser Google, né? Tá. Cara, o negócio hypou e eles acabaram adotando o nome Nano Banana, mas a Google tem uma coisa muito interessante, que são os modelos multimodais. Então, o modelo GPT não estou falando de Google, o Gemini 2.5 Flash da Google, ele é multimodal. O que é multimodal? Ele lida com texto, imagem e vídeo Tá. e áudio. Então o mesmo modelo consegue lidar com bastante coisa. Esse é um diferencial da Google. E ali dentro, você conversando no Gemini, cara, edição de imagem você deve ter feito já e a maioria das pessoas deve conhecer essa página no Banana. Mas é incrível você conseguir, por exemplo, editar uma foto para o e-commerce ou para publicar na rede social, principalmente quem trabalha com produto. Você tira uma foto dessa caneca e você muda o fundo, muda o cenário, aí você muda a iluminação. Eu não uso, mas a designer lá na agência usa. Então, e olha que engraçado, a gente tem uma comunidade de empreendedores chamada IA no Foco, que é justamente para ajudar nisso. Pô, eu tenho isso na minha empresa, como é que eu faço? Teve um cara que chegou desesperado, falou, cara, eu sou fotógrafo e eu tô perdendo o serviço para inteligência artificial. Porque ele era focado em ensaio fotográfico sensual, Tá. e de aniversário. De 15 anos, aquelas coisas, aquelas festas mais elaboradas, né? Ele falou, cara, tem gente que não me contrata mais, tira umas fotos com o celular com um fundo qualquer e muda a tudo. roupa, muda o fundo e tal, iluminação, parece que tá no estúdio. É que é muito fake, né? Tu tem uma foto que é fake, você sabe que é não viveu mentira. aquele momento. Mas na área da rede social a gente sabe como é que é. Aí ele, o que eu faço? Ele aprende a usar, cara. E aí oferece como um plus. Bom, você tira uma foto profissional, o cara tem um baita de um estúdio gigante, tira uma foto profissional e usa a inteligência artificial para adicionar um algo a mais ali, né? Legal. Beleza, tu falou duas. Eu falei três coisas. Eu falei personalização, GPT e imagem. Ah, Tá, vamos. Tem mais. Tem mais alguma? Tem. Fala mais uma aí pra Para gente. empreendedor, Perplexity. Tá. Perplexity para fazer pesquisa aprofundada. Cara, Deep Research é o nome, né? Perplexity é muito boa. Para quem não sabe o que é Deep Research, a inteligência artificial, você digita um tema, alguma coisa que você quer fazer uma pesquisa, ela vai buscar em 100, 200 fontes ao mesmo tempo. O que ela encontrar, ela vai buscar e vai te trazer um relatório completo sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Então, para você pesquisar concorrência, para você pesquisar alguma coisa do seu próprio mercado, ou de um mercado que você quer entrar, ou alguma oportunidade nova, cara, Perplexity para pesquisa é incrível. Tá, então a gente falou aí de ChatGPT, Gemini, Perplexity. Beleza. Cara, assim, ó, eu vou te falar, eu tenho usado muito o ChatGPT e eu acredito que eu estou usando melhor do que a média da galera, ainda sabendo que eu não estou usando o potencial que talvez ela possa entregar. Mas foi muito engraçado porque quando eu comecei a usar, eu meio que fui forçado a usar. Em determinado momento, eu estava lá com meus clientes e aí eu precisava de uma entrega do meu time e meu time me deixou na mão. E aí eu tive que fazer e tal. Falei, pô, meu, aí, né, é complicado. E eu tava num momento assim meio... deixa eu usar uma palavra assim, meio estresse total. Sim. Eu falei, quer saber? Eu peguei, mandei todo o time embora. Né? Eu não tava com a agência, então eu tava trabalhando... Era tudo um remoto ali. já não tinha muita demanda, assim. Aí quando eu tinha demanda, me deixaram na mão. Eu falei, quer saber? Tal. Eu falei, beleza, agora eu preciso ver se eu consigo alguém pra me ajudar.
E aí a primeira coisa que eu fui fazer foi, deixa eu ver o ChatGPT aqui se ele consegue me ajudar a produzir os conteúdos dos clientes que eu ainda tenho aqui. E ele me ajudou. Eu falei, beleza. Daí eu comecei a entender, aí eu fui estudar um pouquinho mais, aí eu vi que ele ia aprendendo um pouco mais e tal. Quando eu fui ver, era para produzir conteúdo para cliente, mas aí quando eu fui ver, eu já estava montando planilha, eu já estava fazendo análise de relatório, eu já estava fazendo revisão de contrato, de coisas que não tinham no meu contrato, eu já estava fazendo um monte de coisa, e assim, eu só queria testar. Passou um mês, o ChatGPT ele estava dando respostas, eu não sei se a pessoa que estava fazendo antes usava, mas já estava dando respostas melhores. Tá. E deu até menos retrabalho. Eu senti que os clientes aprovavam mais fácil. Eu falei, claro, sempre revisando, ajustando algum ponto. Então hoje eu cheguei num nível de organização que quando entra um cliente, né, para eu atender, eu faço todo um planejamento, que eu utilizo a inteligência artificial, óbvio, né? Mas o que eu faço? Eu vou lá e primeiro faço uma análise de perfil do público. Aí eu vou lá, pego essa análise de perfil e peço para ele fazer uma outra análise. Aí eu pego essas duas análises, faço uma outra, uma terceira e assim sucessivamente. Aí eu tenho toda uma estratégia montada. Óbvio, não é 100% que ele vai dar, só que o que ele me poupa o tempo de ir lá, escrever tudo do zero, muitas vezes eu vou lá, por exemplo, uma estratégia. A estratégia que eu estou pensando é assim, assim, assim. Escreva para mim de uma forma organizada a estratégia que eu quero implementar. Ele vai lá e monta todo um texto. O que eu ganhei de tempo, de produtividade em cima disso é absurdo, né? E aí que nem você falou, cara, é simples a pessoa fazer, mas ela não sabe como fazer. E aí eu fui escrevendo essa estrutura. E, cara, assim, eu criei funil com ChatGPT e tal. Só que eu sinto que eu bati num teto, sabe? Assim, quando você fala, tá, beleza, eu preciso aprofundar mais. Entendeu? E aí foi até que eu falei contigo, assim, cara, eu preciso automatizar algumas coisas. Né? A gente tá até para conversar aí, a gente ainda vai falar sobre isso. Porque eu tô usando a inteligência artificial, mas não de forma automatizada ainda. Né? E aí eu comecei a ver as possibilidades que isso pode trazer. E eu falei, eu preciso falar disso lá no podcast. Aí falei contigo, que eu já sei que você estava trabalhando com isso, eu sei que você estava produzindo conteúdo sobre. Eu falei, poxa, não dá para eu falar de inteligência artificial. Quer dizer, eu consigo. Lógico. Porque a galera usa de uma maneira ainda muito simplista, né? Sim. E aí, para mim, o que foi mais assim chocante foi quando eu peguei e eu consigo ensinar ali o ChatGPT sobre um tema e depois ele consegue. Beleza. Aí eu tinha algumas aulas minhas gravadas. Eram 18 aulas. Eu tinha, sei lá, mais de 20 horas de aula gravada. Eu transcrevi todas. Caraca. Todas. E aí cada aula, a transcrição da aula, eu coloquei lá dentro de um GPTzinho lá e tal. Bacana. E aí eu criei um GPT que é um social media meu. Top. Aí eu falava, eu tenho um tema aqui, eu quero que você escreva sobre esse tema, mas eu quero que você utilize toda aquela base de conhecimento e traga histórias reais. Aí ele escreveu. Quando eu olhei, falei, cara, ele escreveu perfeitamente. Ele trouxe uma história que era relevante para o contexto. E outra, já é do jeito que você fala, porque é a transcrição da sua aula. Né? Você entendeu? E eu percebo isso com alguns clientes. Quando a gente coloca uma transcrição de um vídeo ali, sim. Ele começa a criar roteiro, começa a criar as coisas do jeito que o cliente fala. Uma dica pro pessoal, então. Se você usa o ChatGPT há muito tempo, ele tem a memória lá, né? Sim. Que ele vai aprendendo. Então, chega num chat novo lá e fala para ele assim, identifique qual que é o meu tom de fala, como que eu falo, o meu estilo, descreve para mim. De tudo que você já me conhece, aí ele vai descrever. E aí você pode salvar aquilo, realmente igual você fez, ao invés de ser a transcrição, com aquilo que ele deu. E aí toda vez que você vai pedir para ele, sei lá, muita gente usa, e é legal, escrever um texto, um e-mail, uma resposta de e-mail, uma resposta de WhatsApp, sei lá o que você coloca aquilo lá e fala, escreva nesse estilo. E aí, cara, vai ficar muito parecido do jeito que você fala. É isso. E aí, o que eu vou fazendo? Então a gente tem lá, vai o cliente, aí quando tem alguma coisa, algum conteúdo técnico, eu peço para ele explicar em áudio, a gente transcreve o áudio, joga lá e fala, a gente quer um tema, mas utiliza aqui esse conteúdo para fazer. Conforme vai passando o tempo, a gente pega os conteúdos que tiveram melhores resultados, vai armazenando ali dentro
E aí quando a gente vai pedir pauta, ele entende o que está funcionando mais, tudo. E aí a gente começa a produzir um conteúdo tão específico e que assim acaba fidelizando o cliente. Por quê? Porque se amanhã ou depois ele for para outro lugar, quem for fazer o conteúdo vai ter que aprender tudo de novo. Exatamente. E eu já tenho todo esse histórico dele ali. E é impressionante como vai aprendendo, assim, né? Você pode criar um GPT e você pode vender esse GPT depois. Mas para uso mas interno... mas eu já pensei em ter... Tem muita gente vendendo GPT hoje em dia. Então, é que assim, como eu já tô com muitas coisas, mas é um produto que eu já pensei. Pô, legal, eu posso treinar aqui um social media específico para a pessoa. Mas você tem um negócio que vale ouro, né, cara? Você tem... Todas as métricas que estão dando certo, você tem lá dentro da sua agência. Exato. Cara, contrata o Gui. Contrata aqui, ó, a agência. Eu agradeço, o Davi que tá ali na mesa agradece, todo mundo vai agradecer. Ô Felipe, perdão. O Felipe, meu parceiro de negócio, também tem agência. Contrata o Felipe também. Mas é isso, cara. Mas a mágica da inteligência artificial é essa. A inteligência artificial sem dados não é nada. Tá. E na verdade, assim, uma coisa que eu acho que é importante deixar claro, que ela não constrói nada do zero. Isso. Ela só pega informações que já existem, compila ali e te traz uma resposta. Então, assim, ela nem é tão inteligente assim. Ela não... É porque ela só tem uma velocidade... É porque, assim, o ser humano, para se especializar num assunto, ele demora a vida inteira. Estudando e tal. Ela tem especialista em tudo ali, então por isso que é mais fácil. Né? Que você pergunta sobre direito, ela vai responder. Você pergunta sobre aquilo, ela vai responder. E aí você vai dando contexto, vai polindo ela. Mas... É isso. Cara, assim, ó, eu vou trazer mais um caso, porque eu acho que a gente trazendo esses exemplos, talvez ajude quem está escutando a gente aqui a pensar, falar, cara, como é que eu posso aplicar isso para mim? Perfeito. Bom, quem já me acompanha sabe que eu organizava lá os clubes de negócios, que hoje é a mentoria lá do Conexão Elite, e eu fazia vários eventos, né? E aí a gente tinha um funil que basicamente o que era? A gente fazia os anúncios, jogava para uma landing page, na landing page tinha as informações do evento e ela ia para o checkout para comprar. Eu falei, não tava bom. O que eu fiz? Falei, eu vou tirar a página porque ela é uma barreira ali, ela é uma etapa a mais. Vou mandar essa pessoa para o WhatsApp e aí lá eu converso com ela, pelo menos ela levantou a mão, eu sei quem é. Fica, né, a página eu consigo fazer só por remarketing, enfim. Ali você já tem o contato dela, já falou alguma coisa. Exatamente. E aí começou a dar bom, assim. Né, começou a ter uma melhora. Aí eu falei, pô, beleza, só que eu não tô conseguindo responder todo mundo. Aí eu coloquei uma automaçãozinha lá. Aí a automação já conseguia responder e tal, e aí a conversão começou a subir. Primeiro que já tinha os leads e tal, beleza, o papo aqui não é sobre funil. Mas aí, essa plataforma que eu usava, eles implementaram uma IA. Falei, vamos testar isso aí. Então era tipo um bot de perguntas e respostas prontas. Não, era um bot lá que ele queria mais informações, ele mandava. Aí ele mandava as informações e pronto. Não tinha uma conversa natural. Exato. Aí se ela não respondesse, dava para fazer um follow-up para quem não respondeu, enfim, mas era um botzinho lá, simples. Aí quando veio a inteligência artificial, deu vamos testar. E aí eu coloquei. Só que eu falei assim, ó, eu vou colocar uma outra pessoa, porque se for a minha carinha lá, e a inteligência artificial falar... Fala igual você, não, a pessoa vai falar, pô, você falou tal coisa, aí eu não vou saber. Aí eu criei lá uma personagem, que era a Melissa, que vinha de ME, de Movimento Empreendedor. Legal. Aí eu falei, deixa eu ver o nome que tem com ME, Aí Melissa. o ChatGPT sugeriu Melissa. Foi, ele me deu uns nomes, Megan, Melissa, Melanie, enfim, a Melissa era o mais ok. Fiz a imagem com inteligência artificial, que parecia uma pessoa mesmo, e coloquei ela lá, tal, treinei. Cara, você acredita que chegava gente nos eventos falando da Melissa, do atendimento dela. Muito bom o atendimento. E aí assim, ó, falei com a Melissa, ela tirou minhas dúvidas, eu vim porque eu perguntei tal coisa e tal, eu falei, cara, que insano isso. Muito bom. E aí assim, o resultado aumentou muito, e aí eu lembro que tinha uma pessoa lá que ela vendia exatamente esse trabalho de fazer o atendimento. Eu falei, então, deixa eu te falar uma coisa, ó. Você precisa aprender isso aqui. Dela, não, mas a diferença é que meu atendimento é humanizado. Eu falei, então, deixa eu te falar outra coisa, então. O atendimento da inteligência artificial é mais humanizado do que o nosso. Eu não falei assim, o seu. Assim. Não, eu falei que o nosso, porque ela não acorda pra virada,
ela não vai responder... Não, se o cliente dá uma resposta atravessada, ela não fica chateada, É. ela continua. Ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela não deixa ninguém sem resposta. E ela consegue adaptar a linguagem dela se ela perceber como que o cliente está falando. E outra, se o cara começar a falar inglês, ela vai responder. Se o cara falar espanhol, ela vai responder. Você entendeu? E aí eu falei assim, olha só. E aí eu peguei um caso específico. Eu falei, teve uma pessoa que falou que não ia porque ela ia fazer uma cirurgia, alguma coisa. A inteligência artificial falou, poxa, tudo bem e tal. Ó, que você tenha uma Se breve cuida aí. recuperação e tal. Quando você estiver bem, você avisa a gente te chama de novo e tal. Eu falei assim, olha isso aqui. Sensacional. Agora, às vezes, sei lá, você tá num dia ruim, né? Ou você tá com uma pessoa que não tá treinada, ela não vai responder desse jeito. Então, assim, é muito doido isso. E só para complementar ainda disso, tem umas 3 semanas que eu fiz uma mentoria com a Tânia. Ela, vou falar o nome aqui. A Tânia, ela tem a Brigmores Brigadeiria. Legal. E aí a gente, justamente, eu falei para ela colocar uma automação, inteligência artificial para receber os pedidos. Ela, não, mas é porque tem muita gente que tem que ser meu atendimento. Eu falei, então, Tânia, deixa eu te falar. A gente consegue simular a tua forma de falar, esse é o primeiro ponto. E outra, tu tá na produção ainda. Se você demorar para responder uma mensagem, você vai perder muito mais cliente porque você não respondeu do que por não ser você. Com certeza. E aí ela falou, é verdade. E aí você perde pro concorrente porque você demorou. A pessoa quer o doce agora. Só que é um doce. Não responder, ela vai olhar outro. Ela vai mandar para Quantos outro. concorrentes que Quem ela responder tem? primeiro. Lógico. Às vezes ela só pediu um cardápio que provavelmente é muita gente. Queria o cardápio. Você tem uma pessoa lá, né, uma inteligência artificial que vai ferramenta que responder, envia, isso acabou. e você vai estar na tua produção. Exato. Né? Então, assim, pro pequeno negócio, aí que eu acho que é o interessante, que tem receita reduzida ainda, que faz várias atividades no dia a dia. Ela, assim, eu acho que é obrigatório ela entender quais são, e essa foi uma pergunta que você me fez, quais são as tarefas repetitivas que você tem no teu dia que poderia ser automatizado e utilizado uma inteligência artificial, né? Primeiro identificar qual que é o gargalo que você tem, porque a gente sabe quando a gente fala de microempreendedor, a pessoa que está no meio ainda e tudo, cara, ela é o tudo da empresa. Ela está na produção, ela está na administração, ela está no financeiro, ela está na estratégia, ela está em tudo. E no atendimento. E não tá em nada ao mesmo tempo. Não está em nada, porque ela não consegue focar em nada. Então não é aquele papinho de foca no que é importante. Não, mas é isso mesmo, né? Então se você tem alguma coisa, uma inteligência atendendo, se esse é o gargalo, se o atendimento é o gargalo, pode ser que seja, por exemplo, gestão de contrato. Putz, a criação de contrato é muito chato. Pô, legal, aperta o botão, preenche um formulário aí pro cliente e sai o contrato do outro lado pronto. Cara, quanto tempo que não ganha nisso? Né? Mas... Pô, eu já paguei uma pessoa para fazer isso. Então, né? É isso. Então, é realmente identificar o gargalo e pôr o negócio para trabalhar para você. E vale a pena investir, né? Vale. Às vezes a pessoa, mas aí eu vou investir numa ferramenta. Mas olha o tempo que você vai ganhar. Depende do tamanho do negócio. Existem coisas muito mais elaboradas e tem coisas mais simples que consegue atender, igual ferramentas prontas de mercado aí. Eu vou ser bem sincero, eu não gosto, particularmente, não tive experiências muito boas com bot de resposta pronta. Tá. Mas às vezes Resolve. Então, tem um amigo, o Ivan, você conhece o Ivan? Ele tem um bot desse lá que resolve. Por quê? Resposta imediata. A pessoa normalmente quer saber o preço, que é o catálogo, e aí pronto. Falando em Ivan, a canequinha aqui, ó, do Rebelião Foi ele que Empreendedora, fez? foi ele que fez, ó. Cara, eu tenho, né? Vou fazer propaganda gratuita aqui, ó, da Decoraí. Decora Ivan. aí, Ivan e Amanda, cara. Beijão pra eles. Super amigos. E é isso, cara. Então, pra ele resolveu. Eu até conversei com ele, mas cara, ninguém conversa comigo no WhatsApp. Que é informação direta. Então, quanto mais rápido da informação, melhor. Não quer bater papo, né? A pessoa quer isso. coisa direta. Tem negócio que tem que ser mais consultivo e tal, mas tem negócio que não. Você tem algum case, assim, eu trouxe alguns cases, assim, você tem algum case de sucesso que você conheça, ou de algum cliente, de alguém, assim, que a inteligência artificial, a automação resolveu um gargalo e ela ou ganhou tempo ou ganhou mais dinheiro com aquilo? Se for um case teu também pode ser. Não, tem um cliente nosso, que inclusive é parceiro meu no meu curso de inteligência artificial, o Expert Curso. Cara, eles tinham uma dificuldade. Não é dificuldade, pensa bem, o cara quer comprar um curso. E ele trabalha o dia inteiro. Que horas que ele vai ver o curso?
Que horas que ele vai procurar saber sobre o curso? Quando ele chega em casa. Só que quando o cara chega em casa já é 7 horas, 19 horas, 20 horas. Quem que tá lá respondendo? Ninguém. Porque a funcionária já tá na casa dela, já tá lá descansando. E aí a gente colocou uma inteligência artificial para responder das 18h30 até um pouquinho antes das 8 da manhã, lá 7h30, se eu não me engano. Pô, vende, tira dúvida, responde pergunta. Então eu criei uma inteligência com 4 agentes para eles. Um agente que só identifica o tipo de pergunta, se é uma pergunta tipo FAQ, se é uma pergunta tipo suporte técnico, ou se é uma pergunta sobre cursos. E aí, conforme essa identificação, ela joga pro agente que joga vai pro agente continuar. certo, um que vai responder só sobre curso, outro que só sobre suporte técnico. Pô, tá resolvido. Não é nem questão de tempo, porque era tempo perdido ali, era venda perdida, né? Sim. E tá lá e vende. Aí outro dia tiveram um problema interno e eles ficavam, cara, tô desesperado porque, cara, nós estamos perdendo venda. Agora tem esse sentimento, antes não tinha. Sim. Porque nunca vendeu depois do horário. Às vezes vendia, porque a esposa pega, ou ele vai e pega e tal, mas não é a mesma coisa, né? Não é programado, né? Exato, Meio que ao acaso. Exato. Então ali, e para eles resolveu, porque durante o dia eles vendem pacotes para empresas também, então isso é um pouco mais consultivo. Então tá a menina atendendo e fora do horário é o cara que chegou do trabalho, pô, eu gostei desse curso aqui, quanto que é? O que faz? O que não faz? Qual que é a carga horária? Vai respondendo, acabou e vende. O cara clica. Suporte, né? E as pessoas elas estão mais imediatistas, cara. Com certeza. Ninguém tem mais paciência pra ficar guardando resposta, né? Com certeza. É loucura. E ali, pô, ela mandava uma pergunta. Bom, não é falando mal, mas a gente sabe como é que funciona colaborador. Chegou 18h01, se o horário do cara é 18 horas, acabou, ele nem olha mais o negócio, acabou. E aí a pessoa mandava 18h05 uma pergunta, não tô falando que é o caso de lá, tá? Lá eu sei que ela ficava até mas, pô, o cara mandou a pergunta 18h30 para receber uma resposta 9 da manhã, não tem condições, né? Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem... A pessoa não quer. Ela quer mandar mensagem 2 horas da manhã, se for 2h10, ninguém me respondeu, tchau. Exato, é verdade, é verdade. Nós estamos com outro... nós estamos em negociação, que a grande dor dos caras poxa, é um e-commerce. O pessoal vai perguntar 2 da manhã qual que é o status do pedido. Cara, é loucura. E a ansiedade de esperar chegar um negócio em casa e tal. Então, se tiver uma IA respondendo isso, tá legal. E cara, vamos mudar um pouco o rumo da conversa, mas assim, a gente tá aqui se encaminhando mais para a parte final e eu queria falar sobre isso. A gente está falando muito de inteligência artificial para empreendedor, mas a real é que o brasileiro é muito criativo e tá usando inteligência artificial para um monte de bobeira, né? Não sei se você tem a mesma percepção que eu. A gente, quando o empreendedor ali está produzindo conteúdo, ele já tem mais dificuldade no dia a dia e agora parece que a concorrência aumentou demais porque a produção de conteúdo por IA acelerou o negócio de um jeito e eu acho que isso está interferindo no alcance de todo mundo, né? Você enxerga assim também? Um pouco. Até algo a mais eu enxergo, que é engraçado até falar. Isso é achismo, tá? Da minha cabeça, o que eu vou falar agora. Fontes da minha cabeça. Fontes da minha cabeça. Mas vê se não faz sentido. A inteligência artificial é treinado com quais dados? Dos que estão na internet. Tá. Certo? Faz. Agora pensa, olha o ciclo que a gente está entrando. 90% dos conteúdos que são gerados hoje são criados a partir da inteligência artificial. Daqui a pouco aqueles conteúdos vão ser usados para treinar a inteligência artificial de novo. E a gente vai entrar num ciclo meio que... idiotização quase, né? Cara, e assim, sabe quando que eu me pergunto... Eu falei, cara, tá chegando num nível... Por isso que não pode fugir o toque humano, cara. O toque humano é importante. Cara, eu acho que é essencial, assim, eu acho que é isso que vai diferenciar o profissional que usa a inteligência artificial. O negócio tá chegando num ponto tão maluco que no fim de semana, eu já tinha descoberto, mas no fim de semana eu tava escutando uma playlist 100% feita com inteligência artificial. No YouTube tem vários, e com milhares de visualizações. Eu tenho uma aqui. Tipo uma playlist assim, Linkin Park, como se fosse nos anos balé. 60. Sim, é isso mesmo. Cara, fica muito bom. Fica. Os caras estão... Fica perfeito. Tipo, outro dia eu vi um CD do Metallica. Suno é a ferramenta, vai lá que é de graça. Um CD do Metallica inteirinho, como se fosse jazz. É maluquice, cara.
Bizarro. A gente vai entrar. É assim. E os vídeos do Sora hoje em dia? Até eu que trabalho com isso diariamente, você bate o olho assim, se não fosse o logotipo pulando assim, a marca d'água, às vezes passa batido. Cara, uma vez assim, eu parei. Quando eu percebi isso, eu lembro exatamente o momento que eu falei assim, cara, esses vídeos aqui estão ficando perigosos. Era uma. Cara, eu gosto de acompanhar a NBA e eu gosto do Lakers. Sim. E a gente tem o LeBron no Lakers. Só que mesmo assim o Lakers estava perdendo. E aí eu vi um vídeo do LeBron, cara, xingando todo mundo. Cara, meus companheiros são muito ruins, cara, não dá pra jogar desse jeito e tal. Eu falei, caraca, velho, Como é que meteu pode, louco né? mesmo, né? Falei, calma aí, deixa eu procurar aqui. Aí eu fui lá, procurei pra ver se existe aquilo. Eu falei, cara, isso aí não dá pra perceber. E outra, isso nós estamos falando de nós que estamos antenados na tecnologia, na internet, acompanhando a evolução e tudo. E passa batido. Não, tu entra em vídeo assim de IA que tu fala, não, isso aqui é absurdo, e a galera comenta e não percebe. Tem conhecido meu que eu fiz questão de comentar para avisá-lo. Porque ele republicou, e você vai ver vários na internet que é o mesmo estilo. Eu acho que viralizou e o pessoal faz igual para viralizar também. Mas é um manifestante na cara do policial e fala um monte de besteira. Eu vi esse aí. Mas tem vários iguais a esse. Que o cara dá um tiro na bunda. Tem um que tem spray de pimenta, outro isso aqui. E a galera postando e um monte de gente comentando, é isso aí! Policial assim herói! Eu falei, caraca! Aí teve um amigo meu que repostou isso, eu falei, cara, isso é IA. E aí eu coloquei no comentário da Facebook e fiz um vídeo igual e coloquei aqui, eu fiz um pra você. Aí criei e mandei pra ele. Porque é bizarro. Bizarro. Mas assim, vai chegar num ponto que a gente não vai conseguir identificar. Eu acho que isso é meio... Já tá difícil, cara. Tá difícil. Mas eu acho que vai ter um ponto de legislação aí que de alguma maneira eles vão ser obrigados a ter colocar alguma uma coisinha ali que identifique, cara. Porque tá cada vez mais perfeito, né? Porque hoje você percebe, assim, a maior parte dos vídeos, mas tem alguns que não tem como, né? Cara, tem uns que são bem complicados. Eu tenho um amigo meu que comenta, é brincadeira, é óbvio. Ele fala, minha avó acredita até hoje que cachorro sabe cozinhar, porque uma vez viralizou um vídeo de cachorro cozinhando. Mas, cara, imagina, cara, pra uma vovozinha, assim, não tem como ela imaginar outra coisa do que realidade. Loucura. Depois tu pega e dá umas dicas lá pro Davi, que a gente criou um roteiro, criei um roteiro, eu botei ele numa roubada. Pra quem é de Santos vai conhecer lá, a gente criou um roteiro que era pra pessoa, pra Raquel, né, que é a apresentadora lá do Guilherme Santos, ela se perder no Super Centro e encontrar o Mestre dos Magos. Ela se perdeu no Super Centro e o Mestre dos Magos ela perdeu. E aí o Mestre dos Magos, eu falei pra ele, se vira, vê se tu consegue fazer aí com IA. Legal, colocar ele lá. Entendi. Aí eu joguei o desafio. Aí se tu souber alguma dica aí pra passar pra ele lá conseguir fazer isso aí... Dá pra pensar no Nano Banana, você pegar um frame e colocar lá, e a partir desse frame criar uma continuação do vídeo dele se mexendo, alguma coisa assim. Então conversando com ela, a gente gravou. A gente gravou a partir da Raquel e tal. E assim, se a gente conseguir fazer isso, vai ficar muito bom, porque o roteiro ficou legal. Então. Né? Mas é doideira. É um tipo de trabalho, por exemplo, é aí que eu falo, né? De você conseguir utilizar de uma maneira bacana. É um tipo de conteúdo que você não conseguiria fazer se não tivesse, assim, só com muito dinheiro, com... Sei lá em Hollywood os caras fariam. Até aquilo que a gente falou de produtos, né? Pô, às vezes o cara tá começando, ele não tem grana para contratar um fotógrafo profissional naquele momento. E eu acho que quando ele tiver, ele vai contratar, porque às vezes é até melhor. Ele chama o cara profissional, sabe o ângulo certo. A gente falou exatamente disso aqui com a Yara. Porque ele vai chamar no momento. Sim. Mas às vezes ele tá sem grana naquele momento e aquilo ajuda muito ele a sair do zero, né? Sem dúvida. Muito. Legal. Cara, a gente tá chegando aqui no finalzinho. E aí, assim, eu vou te pedir duas coisas. Uma, como é que o pessoal te encontra na rede social? Beleza. Bom, principalmente Instagram, Diogo PZ Lopes, tudo junto, @Diogo PZ Lopes. Tem o canal no YouTube também, Sem Segredos Tech, pode entrar lá. E a gente tem, como eu falei, a comunidade para empreendedores chama IA no Foco. Se você quiser conhecer mais, @IA no Foco. Tem poucos seguidores, a gente não divulgou. Os membros que estão lá eram pessoas empresárias já do nosso relacionamento, que entraram, estão gostando. A gente vai começar a divulgar, mas se você quer aprender a utilizar a inteligência artificial da maneira correta no seu dia a dia, ganhar... Cara, não tem como falar, ganhar dinheiro, porque se você ganha produtividade, você ganha dinheiro. Se ganha tempo, você ganha dinheiro. Então, procura lá, entre em contato que tá num planinho bem legal, dá pra gente fazer aí. Muito bom.
E pra gente fechar aqui, dá uma dica aí uma dica matadora aí para quem tá ouvindo a gente, para quem ou tá começando ou não utiliza, e por onde que ela começa? Por onde que ela entra ali? Tá. Eu posso falar de começar, mas eu tenho uma dica que eu acho que vai ser bom para todo mundo. Cara, começa no ChatGPT. Mas de verdade, não tenha medo de usar. Não tenha medo de usar, a não ser com dados sensíveis. Não fica colocando documento lá, nem nada disso. Mas não tenha medo de usar, use, explore, tente. E quem colocou faz o quê? Uma oração. Só que eu coloco lá, e naquela parte que você falou lá das configurações, eu coloco para ele não utilizar minhas conversas para melhorar a ferramenta. Perfeito. E aí eu ia entrar justamente nessa dica que eu acho que é a principal, a segurança. Ainda mais que a gente está falando com o empreendedor, com empresários e até o pessoal mesmo, né? Bom, você tem... Eu não sei se as pessoas sabem, mas falando de ChatGPT, que é o principal, as outras também são iguais. Mas falando de ChatGPT, por padrão, aquelas letrinhas miudinhas e a opção que já é selecionada automaticamente, os dados que você coloca no chat, eles são usados para treinar os modelos. Então o que acontece? Num determinado momento, todos os dados que você colocou lá, eles podem aparecer em algum lugar. Não tem muito artista brigando e falar, apareceu a minha assinatura na imagem que a IA criou. Por quê? Justamente por isso. Já aconteceu lá no começo, a Samsung demitiu um monte de funcionário porque eles colocaram dados ali que sensíveis. Não era para rolar, de projetos e tal, e o negócio vazou. Então, toma muito cuidado. E aí você tem a opção de desativar o compartilhamento, você tem a opção de chat temporário, que tem um balãozinho tracejadinho ali em cima, que se você clica, aquela conversa é temporária e eles não usam esses dados para treinar. Tem também o plano Business do ChatGPT, que por padrão não é utilizado, que é focado em empresas. Aí você paga, acho que é 135 por mês, por usuário. Dólares ou real? Não, reais. Tá. Por usuário. Então, você vai ter um login único, mas você pode adicionar vários usuários. Então, você tem o ChatGPT da sua empresa, você consegue criar projetos ali dentro e tudo. Então, para quem tem uma empresa com alguns colaboradores e quer entrar nisso, acho que vale super a pena. Perfeito. Porque já fica garantido que não vai ser compartilhado os dados. E, por padrão, ao contrário do ChatGPT, quando você usa a API da OpenAI, dos modelos da OpenAI, aí não é compartilhado também. Então, por isso que você tem que procurar a mim. É isso aí, pô. Não, você tem que procurar um especialista que você conheça, que vá criar alguma automação para você, porque quando você utiliza a API do ChatGPT ou de qualquer outro modelo, essas informações elas são transitadas ali, ficam 30 dias retidas na empresa, mas de maneira criptografada, mas isso é questão de justiça, porque caso aconteça alguma coisa eles peçam aqueles dados, mas fica criptografado 30 dias, depois são eliminados da base. Então a API é o mais seguro para você utilizar na empresa, criar o seu próprio sistema, sua própria automação utilizando a API, aí seus dados estão seguros. Então tome cuidado com a segurança de dados, principalmente LGPD. Você está compartilhando dados de seus clientes ainda, não é nem seu, de seus clientes. Piorou, cara. Legal. Aí. Então toma cuidado. João, cara, muito obrigado aí pelo bate-papo. E você que está aí ouvindo a gente até agora, espero que vocês tenham gostado, tirado vários insights. Eu tirei vários aqui com o Diogo, a gente vai continuar aí no papo mais um pouco aqui. Não esqueça de curtir aqui o episódio, deixar o seu comentário, ativar o sininho, seguir o canal, enfim, tudo aí, todo o seu engajamento aí é super valioso pra gente alcançar aí cada vez mais pessoas, tá bom? Obrigado e até o próximo episódio. Valeu, gente, um abraço.